O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Capítulo 28. Pelos espíritos endurecidos. Prefácio. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com o seu ódio aqueles a que odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São os mais frequentemente de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, de uma luz íntima da consciência que lhe diz que são indignos. Aqueles com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar à sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir as suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a fé sincera. Prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes, porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Por que, pois, permanecer em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam. Vede quanto são felizes.
E se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade? Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todos as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade, e ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus. Olhai-vos um só instante até Ele, pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco essas simples palavras: Meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem, em lugar de fazer o mal, e vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo perdestes por vossa falta de felicidade, mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para vós o inferno se devessem durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que, a todo preço, querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creiais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Então, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra de ser feliz, como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável, se persistis em vossa obstinação, e um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos.